a graça e a paz de nosso glorioso Senhor e Salvador Jesus Cristo é com todos. Quero convidar aqui mais uma vez o pastor Josemar. Hoje é aniversário dele. E o salmo dele é o salmo de número 48. Vou convidar aqui a irmã Célia, nossa secretária de ata, secretária de diretoria da igreja. Mas não é para pegar o microfone, não. Foi italiano que ele deu, foi? Pega ali, por favor, uma singela lembrança aí. Uma singela lembrança. Salmo de número 48, que é o salmo que corresponde ao aniversário dele, diz: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Grande é o Senhor, amém? E muito digno de ser louvado pela sua vida, pastor, irmão, colega, amigo, companheiro, cooperador. Que o Senhor te faça gracioso sempre, cheio de paciência e de amor, né, Marcelo? Amém. Você não pode abraçar, você recebe das mãos da irmã Célia aí, e nem cumprimentar. Depois usa o álcool gel ali. Não, vamos fazer a oração. Oi, Marcelo, agora já que você pegou o microfone, você ora por ele, então. Pronto. Agradece aí por esses 48 anos bem vividos. E Deus ter trazido de Belo Horizonte para cá. Ele é natural de Tapetinga, foi a Belo Horizonte estudar, fazer teologia lá. Pastoreou. Aí Rosana visgou. Ele puxou Rosana para Belo Horizonte. Mas Deus trouxe ele para cá novamente. Então é muito bom tê-lo conosco. Deus, nós te louvamos. Amém, Senhor. Queremos te agradecer pelo dom da vida. Amém, Senhor. Queremos te louvar porque o Senhor tem nos sustentado a cada dia, tem nos guardado, tem nos protegido. Em especial, nós queremos colocar a vida do teu filho nessa noite diante do Senhor. Muito obrigado por todas as coisas que o Senhor fez na vida do pastor Josemar. Muito obrigado pelo teu cuidado, pela tua proteção, por tudo aquilo que o Senhor fez e que o Senhor fará através da sua vida. Nós queremos colocar o teu filho diante de ti nesta noite. Pedimos que o Senhor o cubra de bênçãos, que o Senhor possa derramar a tua graça, Senhor, sobre a sua vida, e que ele ande nos seus caminhos. Revela para ele a tua palavra, revela os teus preceitos, aquilo que está no teu coração, Senhor, que o teu filho possa conhecer para a glória do teu nome. Derrame sobre ele uma unção especial nesta noite, unção de sabedoria, uma unção de libertação, uma unção de cura, Senhor. Use o teu filho como instrumento nas tuas mãos. Muito obrigado porque ele tem sido canal de bênção nas nossas vidas, pelas as vidas que ele tem abençoado neste lugar, Senhor. Que o Senhor faça prosperar o seu caminho, que ele possa crescer cada dia mais na graça e no conhecimento do Senhor. Deus, e nós te pedimos que os desejos do coração do teu filho, se for da tua vontade, Senhor, que o Senhor possa satisfazer para a glória e honra do teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Demora de levantar, não é, pastor? É isso. Abra as suas Bíblias em 1 de João. 1 de João, capítulo 5. De João, capítulo 5. Faremos a leitura do 1 ao 4. Ou melhor, do 1 ao 5, fica melhor. Que a graça e a paz de nosso glorioso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você que está em casa, todos que aqui se encontram no santuário. Você está cultuando ao Deus que pode todas as coisas, amém? Portanto, então, tenha fé naquele a quem você está cultuando agora. Tenha fé naquele a quem você acabou de adorar. Tenha fé na palavra daquele que será agora ministrada. A palavra que será aqui lida não é minha, não é de uma religião. A palavra que será lida é a palavra do Deus forte, é a palavra do Deus Todo-Poderoso, é a palavra do El Shaddai. Portanto, creia no nome de Jesus. A palavra de Deus produz a vida de Deus. A vida de Deus é gerada por meio da sua palavra. A sua palavra é uma semente. Jesus Cristo conta várias parábolas citando a palavra como semente. Semente pequena que se torna uma grande árvore. E toda grande árvore um dia foi uma pequena semente.
você pode se tornar grande, como grande é o Senhor. Basta crer na sua palavra e deixar a sua palavra nascer em seu coração, e Deus te fará grande. Os problemas não são maiores que você, maior é o Senhor, amém? E o Senhor te fará grande diante dos problemas. O Senhor te fará agigantar-se diante dos problemas. E eles ficarão pequenininhos e fáceis de serem resolvidos. Amém? Em nome do Senhor. Glória a Deus. Portanto, vamos à leitura aí do texto. 1 João capítulo 5, do 1 ao 5, diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus, ser o Filho de Deus? Pai, no nome de Jesus, venha Deus falar a cada coração. Vem, Pai Santo, ministrar, ó Deus, ao teu aprisco. Vem da parte das suas ovelhas. Fortalece o que está enfraquecido. Abençoa com salvação perdido. Abençoa, Deus, com alegria o triste, com força, com coragem, aquele que não tem nenhum vigor. Pai, em o nome de Jesus, abençoa, Senhor, a todos que cultuam o Senhor conosco, agora em casa, aqui no templo, e que ouvirão esta mensagem depois, estarão cultuando a Ti, ó Deus, em outro momento, pelo Facebook, pelo YouTube, em o nome de Jesus, amém. Queridos, esse texto fala das certezas, as certezas que nós temos em Cristo, em Deus. E aí a gente pode ver então as certezas inabaláveis do crente. As certezas inabaláveis do crente. Eu estava lembrando de um hino do cantor cristão, de número 366, que tem o título de Firmeza. 366, e ali neste cântico diz: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor. Então em nada põe a sua fé, senão em Jesus. Onde você tem colocado a sua fé? Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim é o coro deste hino. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada transe sem falhar, sempre hei de nele confiar, pois seu juramento é muito real. Abriga-me no temporal, ao vir secar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar, e gozarei da redenção, com todos que no céu estão. Então, esse texto que nós acabamos de ler, fala que é exatamente os que são nascidos de Deus que vencem o mundo. E a minha pergunta é: você nasceu de Deus? Você é o nascido de Deus? Em João capítulo 3 fala-nos a palavra de um homem extremamente religioso, Nicodemos. Ele foi até com Jesus de noite, querendo saber o que fazer para ter vida eterna. E Jesus disse: é necessário nascer de novo. E ele então pergunta: como pode, porventura, um homem sendo velho entrar no ventre da sua mãe e nascer? E aí Jesus Cristo explicou o novo nascimento, não da carne, não do sangue, mas do Espírito. E disse: é necessário nascer
de novo. E aqui o texto está dizendo que todo que é nascido de Deus vence o mundo. Por que todo que é nascido de Deus vence o mundo? Porque aquele que se torna filho de Deus, aleluia, é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Aquele que é nascido de Deus passa a ser da família de Deus, dono de céu, terra e mar e de tudo que nele há. Aquele que é nascido de Deus está selado por Deus, marcado por Deus para ser vitorioso em todas as suas lutas. Que bênção! Você é nascido de Deus. Você nasceu de Deus. Se não nasceu ainda, se você não tem esta convicção, se você não tem esta certeza, busca no Espírito Santo nesta noite e diz: Espírito de Deus, eu quero nascer de Ti. Deus, eu quero nascer de Ti, Senhor. Porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, diz o Senhor. A gente vai ter isso em João 1, verso 11 e 12. A gente vai ter de 13, a gente vai ter isso lá em Romanos 8 também, falando acerca do poder desse novo nascimento, desta nova vida em Cristo Jesus. Então, queridos, você que está em casa, que está aqui, as certezas inabaláveis, exatamente daquele que nasceu de Deus. A palavra inabalável quer dizer imperturbável. Você tem sido perturbado com estas notícias? Foi lido aqui no início do culto, no Salmo, que aqueles que são do Senhor não temem as más notícias. E sabemos que o mundo pandêmico, ele está cheio de más notícias. Vivemos em um cenário de incertezas, em todos os aspectos. Mas é neste cenário de incerteza que nós olhamos para a palavra de Deus e aquilo que ela ministra ao nosso coração e nos faz crer que em Cristo nós vencemos o mundo. Em Cristo nós, como filho de Deus, na condição de filho de Deus, temos assim uma fé inabalável, ou seja, imperturbável. Existe alguma coisa que está perturbando você? Alguma coisa que esteja tirando teu sono, alguma coisa que esteja te preocupando, alguma coisa que esteja te trazendo angústia, alguma coisa que esteja te trazendo preocupações, alguma coisa que esteja te trazendo ansiedade. Aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Portanto, tem uma fé inabalável, imperturbável, que significa aquele que permanece fixo. Vem os ventos fortes. Imagine uma árvore fixa, firme, inabalável. Dá uma ventania forte, ela permanece. Vem um tremor de terra, ela permanece. Está fixa. Que não consegue abalar. Não quebra. É resistente. Então a carta aqui de 1 João é escrita para os crentes em Cristo que nasceram de Deus para consolidar a sua fé. O propósito era dar aos crentes em Cristo a certeza da vida eterna, a certeza da vitória sobre o mundo. E esta vitória sobre o mundo que nós temos em Cristo é uma vitória sobre o pecado. É uma vitória sobre Satanás, é uma vitória sobre a morte, é uma vitória sobre as dificuldades, é uma vitória em todas as dimensões. Em Romanos 8:2, fala que esta fé em Cristo Jesus, nós somos levados a vencermos o pecado. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, está lá em Coríntios. E aqui em Romanos 8:2, porque a lei do Espírito é vida, em Cristo Jesus que nos livrou da lei do pecado e da morte. Então, em Cristo nós temos vitória sobre o pecado, em Cristo nós temos vitória sobre Satanás. Aí mesmo em 1 João 2,14, no capítulo 2, o versículo 14, fala-nos da vitória sobre o inimigo. Filhinhos, vos escrevi porque conheceis o Pai. Pai, vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, vos escrevi porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Tendes vencido o maligno.
Paulo escrevendo à igreja que estava em Corinto, no capítulo 15, do 55 ao 57, fala-nos que por meio de Cristo nós vencemos a morte. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Paulo estava falando no capítulo 15 acerca da ressurreição. Jesus havia ensinado, falado, pregado, demonstrado o poder dele para ressuscitar o morto, quando ressuscitou Lázaro. Está lá em João 11. E agora está o apóstolo Paulo pregando, ensinando, doutrinando a igreja de Corinto, que estava lá cheia de incertezas, com dúvida. E o capítulo 15 de 1 Coríntios, ele vai falar acerca da ressurreição. E aí do verso 55 ao 57, tem aí as perguntas: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? E aí o verso seguinte, o 56, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas aí em Cristo nós temos a vitória sobre a morte, sobre o pecado. E vem o verso 58, graças a Deus, 57, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E o 58, então, ele traz todo um estímulo aos irmãos. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, repetindo, sejam firmes, abundantes, constantes na obra do Senhor. Não desanimem. Não desanimem. Vem um decreto, aí você pensa que vai melhorar, vem outro, depois vem outro. Não desanime, fixe o seu olhar no Senhor. Por meio de quem nós temos a vitória. Não desanime em servir ao Senhor, se anime. Você está servindo a Deus, tem feito a obra de Deus, tem cooperado, e de repente as coisas não estão dando tão certo como você gostaria que estivesse. Não desanime, seja firme, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O vosso trabalho não é vão no Senhor. Então vale a pena. Vale a pena. Pode projetar o seguinte aí. Vale a pena. Romanos 8, 31 a 39, as dificuldades e os inimigos são vencidos. Aí a gente pode começar, estou falando da fé em Cristo que nos conduz à vitória sobre o mundo, a fé em Cristo que nos conduz à vitória sobre a morte, sobre o pecado, sobre Satanás, a fé em Cristo que nos conduz à vitória em todos os problemas, em todas as dificuldades. Em Romanos 8, 31 está escrito: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O versículo 32 diz assim: aquele que nem mesmo a seu filho poupou antes, o entregou por nós, como não nos dará por meio dele todas as coisas? E aí a gente tem na sequência desse texto de Romanos 8, do 31, falando da nossa vitória sobre todas as adversidades. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo, quem morreu antes que ressuscitou dentre os mortos, está à direita do Pai, intercedendo por nós. Jesus está à direita do Pai, lá Ele intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? O quê? Morte, perigo, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, Covid-19? Não, absolutamente nada nos separará do amor de Cristo. Nada vai nos separar dele. Nada vai nos separar dele. Então, o meio para a nossa vitória é a nossa fé. E nós vivemos por fé. Em Romanos 1,17 diz: o justo viverá da fé. É pela fé que nós vivemos. A justiça de Deus ela é revelada de fé em fé. E como está escrito, que está lá em Abacuque, que o justo viverá por fé. É por fé, meu irmão. Falar para a pessoa que está aí próximo de você, na sua casa.
É por fé. Não esmoreça. É por fé. Então a carta aqui de João para os crentes tem como propósito dar a certeza da vitória, da vida eterna em Cristo, da vitória sobre o mundo, da vitória sobre as dificuldades. E João está assim acentuando aqui os irmãos. Estas coisas, 1 João 5,13, ele está escrito, deixando bem claro, né, o propósito da carta. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Nesta carta, João, antes aí do capítulo 5, ele depois de desmascarar os falsos profetas que disseminavam suas heresias, tentando enganar os crentes, mostrando que eles não conheciam, né, a Deus, e não eram do Senhor, mas eram do maligno, então, e do mundo, e por isso mesmo eles saíram da igreja. Mas João agora fala sobre as certezas daquele que é nascido de Deus, que é o que nós estamos vendo aqui. Mas João, ele tem todo um trabalho em ministrar para os crentes, combatendo o gnosticismo, que não acreditava ali em Jesus como Filho de Deus. Então o capítulo 5 fala sobre 7 certezas que marcam a vida do cristão, daquele que é nascido de Deus, o verdadeiro crente. Então a palavra sabemos ocorre 30 vezes nessa carta. Sabemos, dando a certeza de que eles sabiam. E aqui no capítulo 5, 8 vezes aparece aí a palavra sabemos. Então a vida real é construída sobre o sólido fundamento de certezas inabaláveis, e não sobre areia movida de especulações e incertezas. A incerteza, você sabe o que é? Convicção do fracasso. É preciso crer. É preciso ter fé. Então temos a certeza de que pertencemos à família de Deus, amém? Isso nos faz lembrar o credo apostólico. Esse credo, embora seja chamado de credo apostólico, nós temos algumas declarações de fé, ainda na era dos apóstolos, ainda no período que o Novo Testamento estava sendo construído, escrito. Por exemplo, em Atos 15, você tem lá uma declaração de fé da igreja depois de uma assembleia. Eles fazem uma assembleia e declaram em que eles criam. Que criam na salvação em Cristo Jesus, sem precisar fazer a aliança lá que Deus fez com Abraão, que era da circuncisão. Então não precisava mais circuncidar. Isso é uma decisão da igreja em assembleia em Atos 15, aí você tem ali uma declaração de fé. E quando os apóstolos estavam vivos, a igreja, os irmãos, eles tiravam suas dúvidas com os apóstolos. Mas depois que os apóstolos morreram, então, eles não tinham mais agora como tirar as dúvidas, mas aí tinham as heresias, tinha ali as dúvidas, surgiam heresias, e aí eles reuniam e afirmavam em que criam. Assim, na história da igreja, nós tivemos várias declarações de fé. Hoje a declaração de fé da igreja evangélica dá umas 2 a 3 laudas. Mas essa é a primeira declaração na história da igreja, que vai estar aí antes do 5º século. Então essa declaração de fé diz assim, eu gosto. A igreja católica transformou em uma oração, mas é uma declaração de fé chamada Credo dos Apóstolos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Os filhos de Deus creem nesse Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E também em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no 3º dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos.
creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja Universal de Cristo, ou seja, a Igreja Católica, a Igreja Universal, a comunhão dos santos, que é na igreja, a importância de reunir, de congregar. Alguns governantes estão aí colocando a igreja como o culto, como essencial. Isso aconteceu agora em São Paulo, aconteceu no Ceará, em Fortaleza. As câmaras dos parlamentos aí de vereadores, deputados, estão apresentando projetos de lei e está se tornando lei. É uma coisa que nós falamos aqui desde o início. A importância do culto, o culto como ambiente de estímulo à fé, à esperança, como uma ação terapêutica em um momento de incerteza. Nada melhor do que a palavra de Deus para trazer a certeza, a fé, a esperança e fazer com que o cidadão seja resiliente, tenha capacidade de superar. Então, continuando aí nessa leitura, nessa declaração do credo, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, comunhão dos santos, na remissão dos pecados. Eu creio na remissão dos pecados, amém? O pecador em Cristo Jesus, ele crê que os seus pecados em Cristo é remido. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificarmos de toda injustiça. Creio na ressurreição da carne, creio na vida eterna. Amém. Bênção. Então o crente é conhecido pela sua fé em Cristo. Está aí no capítulo 5, verso 1 e 4. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que gerou, também ama o que dele é nascido. O versículo 4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Deus seja louvado. A fé em Cristo nos concede dois benditos privilégios. O primeiro, exatamente esse que eu venho falando, participação na família de Deus, está aí no verso 1 do capítulo 5. O segundo, vitória sobre o mundo. A vitória sobre o mundo. A nossa vitória sobre o mundo. Está aí no verso 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Não tem como você vencer o mundo se você não crê ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O crente, então, ele é conhecido pelo amor a Deus e aos filhos de Deus. Que é o que está aí também dizendo no texto. Em João 13:35, já citei aqui no culto passado, e repetindo agora, está escrito que nós seremos conhecidos verdadeiramente como discípulos pelo amor. Pelo amor é que seremos conhecidos verdadeiramente. João 13:35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns para com os outros. Hoje aqui foi lido pela manhã, 1 Coríntios 13. O apóstolo Paulo está falando da importância da unidade da igreja, fala da diversidade de dons, fala da diversidade de operação, fala da diversidade de ministério, mas que o Espírito é um só, que Jesus é um só, que o Pai é um só. Fala da diversidade de dons, mas o Espírito é um só. Diversidade de operação, mas Deus é um só. Dos ministérios, mas Jesus é um só. E aí ele diz: vos mostrarei o caminho sobre modo excelente. E ele fala do dom do amor. E ele fala do amor como um dom. Que tudo crê, tudo espera, tudo sofre. E não adianta ter o dom da profecia se não tiver amor. Não adianta pegar os seus bens, suas riquezas e doar aos pobres se não tiver amor. Então é necessário amar. Os filhos de Deus amam. E é o amor. Onde há amor, não há insegurança. Eu citei isso no programa de rádio que estive no sábado, aí no capítulo 4. Esse capítulo 4 vai falar do amor, e a gente está aqui no capítulo 5, 1 João. Inclusive aí há o conceito, a definição de que Deus é amor. 1 João 4, 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque Deus é amor. Cantamos para as crianças, né, irmã Normélia?
Aí você diz, pastor, mas você não tem jeito para cantar, eu sei. Então, onde há amor, o amor lança fora o medo, está no verso 18. 17 diz, nisto em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele também nós somos neste mundo. Nós somos da turma do amor, amém? Aquele que é nascido de Deus é da turma do amor, da turma da paz, da turma da fé, da esperança, da turma do perdão. E aí o 18 que estava dizendo, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme, tem medo, não é aperfeiçoado no amor. Que isso significa dizer, você crê em Deus, tem certeza que nasceu de Deus, você tem que Deus um relacionamento, uma comunhão, ama o Senhor, você sabe que Ele te ama, mas a minha pergunta é, você ama a Deus? Se você tem com Ele um relacionamento de amor, de comunhão, você tem segurança. Aí não vai existir medo. Porque na lógica do relacionamento de amor, o medo é lançado fora. Isso vale não somente para o relacionamento vertical, mas também no relacionamento horizontal. Onde há amor, não há insegurança. Se Júlio tem certeza que Dal o ama, e se Dal tem certeza que Júlio também o ama, então a ama, né? Ou o ama, então não vai ter insegurança aí nesse relacionamento. O perfeito amor, o amor lança fora o medo, e diz o 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Então, na condição de seus filhos, nascidos dele, que é amor, cabe a nós amar. O amor é a evidência do salvo em Cristo. Jesus disse que é pelo amor que seremos conhecidos como seus discípulos. O amor é a evidência de que alguém está em Cristo, de que alguém foi salvo por Cristo. E aí vai cumprir os seus mandamentos. Porque o que é nascido de Deus vive sob a lógica de Deus, a norma de Deus, os mandamentos de Deus, e os seus mandamentos não são penosos, não são pesados. Está aí o versículo 2 e 3 do capítulo 5. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos seus mandamentos, porque esse é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Não são penosos os seus mandamentos. O amor de Deus consiste não apenas em palavras bonitas, mas em ações demonstradas de obediência. No capítulo 3, aí de 1 João, verso 17 e 18, a gente vai ver aí quando o apóstolo está falando desse amor na dimensão prática. 1 João capítulo 3, versos 17 e 18. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade, fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato, de verdade. Então, um amor que gere ação. E a gente precisa compartilhar com o que temos com aquele que não tem, principalmente em um momento como este. Portanto, queridos, que é que nos faz vencedor deste mundo? A nossa fé. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Você é nascido de Deus? Nasceu de Deus, irmã Mira? Está firme aí? Irmã Nice, está firme que nasceu de Deus? Amém. Está firme que nasceu de Deus, você que está em casa? Então, exerça a fé neste Deus que te fez nascer de novo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nos faz vencer o mundo, os problemas, o inimigo, o pecado, a morte. Porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Romanos 8:37. Romanos 8:37 diz
que por meio de Cristo Jesus, nós vencemos todas as coisas. Por meio dele, nós somos mais que vencedores. Em todas as coisas. O que é que você está passando? Aqui Romanos 8:37 diz assim: em todas estas coisas. E as coisas que foram mencionadas anteriormente, né, ali falando. Em todas estas coisas. Porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E é aí que ele vai dizer: por isso estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem coisa do presente, nem do porvir, nem anjos, nem principados, nem potestade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe no nome do Senhor. Vamos ouvir o resultado da nossa live e comunicação social para encerrarmos. O nosso próximo encontro será sexta-feira. E aí tivemos uma alteração no decreto, né, governador, numa reunião hoje com prefeitos, então traz novas definições de que o toque de recolher não será mais às 20 horas, passará a ser às 19. Logo, vamos fazer o culto então mais cedo. E pelo decreto está permitindo fazer o culto. Então, vamos fazer o culto mais cedo. Aí a gente tem alguns que trabalham, né? Então a gente faz o culto mais cedo e mais curto também. Tá certo? Então, vê se a gente faz das 18 às 18h40. Tá bom? 40 minutos de culto. No domingo, nosso próximo encontro às 9 horas da manhã. E à noite, aí a gente pode fazer o culto mais cedo. Para a gente ter o momento, vamos ter ceia. Então a gente pode fazer o culto às 17h30. A gente faz às 17h30 até às 18h40. A maior parte mora aqui, outros que vêm de carro que moram distante, dá para chegar com 20 minutos tranquilamente em suas casas. Tá bom? Sim. 17, 5 horas. No domingo pode ser, então. A gente começa mais cedo, né? Começa mais cedo. E termina aí às 18h30. Pronto. Então aí. Então domingo à noite, às 17. Porque domingo é feriado, né? Então feriado não. Quer dizer, né? Não há trabalho. Então domingo é mais tranquilo. Então fica assim, domingo, você que está em casa, o horário, você que vai estar pela live, no domingo teremos 2 horários, pela manhã às 9 horas, vai das 9 às 10, e domingo à tarde, às 17 horas, até às 18h30. Domingo à noite nós teremos ceia, tá? E aí você que está em casa, que não pode vir, que é grupo de risco, etc., você prepara a sua ceia e você vai estar ceando em casa, tá bom? No momento que nós cearmos aqui. Vamos lá, gente, o relatório para encerrarmos. Hoje tivemos 643 pessoas. Obrigado você que cultuou o seu conosco. Compartilhe o link para o próximo culto, para que outras pessoas também estejam cultuando. Tivemos 186 interações. Vamos lá, participaram aí, destaque para algumas. Justino Souza, Dias Nil de Família, acompanhando a live em Torres Vedras, Portugal. Muito bem. Um abraço aí, Dias Nil de toda a família. Nélia Souza, Ivete Barbosa, Jesse Martins, tia Jesse, Zenalda, amém, Deus abençoe. Pedido de oração. Araceli Carmo pede oração por alguns exames que irá fazer. Mais algum outro pedido? Não. Esses pedidos de orações sempre vão para a caixa. O pessoal passa por escrito para a gente. Aqui é a nossa equipe multimídia e a gente sempre está orando pela manhã. Pela manhã nós temos oração das 5h30 às 7 horas. 30 minutos de oração e 1 hora de Bíblia, sempre orando aqui pela sua vida. Ministério do Louvor, nós vamos orar. Convido todos a se colocarem em pé. Pai, muito obrigado pela tua palavra nessa noite. Obrigado porque nos fizeste nascer, ó Deus, de novo por meio de Cristo Jesus. Obrigado, Deus, por ter nos adotado. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Quando ali no Evangelho de João 1, o Senhor diz que veio para os que eram seus, mas os que não receberam,
Ó Deus, aqueles que os receberam, o Senhor deu o poder de serem feitos teus filhos. Ó Jesus, e nós te recebemos, nós confessamos a Ti. Contempla as pessoas que estão em casa nesta hora, que também estão, Jesus, clamando por Ti, pelo novo nascimento. Ó Senhor Jesus, faz nascer de novo, para que tenham a fé, para que tenham a força, para que sejam resilientes, para que sejam capazes de vencer o mundo, de vencer as crises, de vencer as pandemias, de vencer os obstáculos impostos pela vida, de vencer a tentação, o inimigo, a morte, o pecado. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que foi ministrada nesta noite, trazida a cada coração. Pai, leva em paz cada um aos seus lares. Deus, aqueles que já estão em casa, que o Senhor abençoe a todos com um sono reparador, com uma noite tranquila e amanhã com um dia frutífero na Tua presença. Abençoa os nossos governantes, abençoa os cientistas, abençoa, Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, todos nós com perdão dos pecados, para que todo este mal seja varrido de toda a face da terra. Pai, pois assim disseste, que se nós buscássemos a Ti e confessássemos nossos pecados, nos arrependêssemos e nos convertêssemos, o Senhor perdoaria os pecados e sararia a terra. Deus, sara a terra que está enferma, em o nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre cada um de vós, de hoje para todo sempre. Amém. Graças a Deus.